Olá, neste terceiro programa da nova temporada do Observatório Debate, nós convidamos para um debate sobre jornalismo no serviço público ou jornalismo na comunicação pública, o jornalista Nonato Bandeira. Nonato Bandeira é paraense de nascimento, mas chegou aqui na Paraíba desde muito cedo, formou-se em comunicação social, em habilitação de jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, e já exerceu diversos cargos públicos, a exemplo de secretário de comunicação da Prefeitura de João Pessoa, secretário de comunicação do Governo do Estado, pela terceira vez já, me parece. Foi também vice-prefeito da cidade de João Pessoa, e agora, de novo, na SECOM, me parece que numa nova dimensão da comunicação social do Governo do Estado, porque, além dele, criou-se uma estrutura, eu não diria paralela, mas ao lado, né, e conjugada com os interesses governamentais, de fazer uma comunicação institucional. Eu daria boa tarde a Nonato Bandeira e perguntar a ele de início: Nonato, como é que a Secretaria de Comunicação trabalha hoje? Ela digamos assim, é o topo da pirâmide nessa estrutura, ou a criação da EPC estabeleceu uma dualidade nessa política de comunicação do governo do Estado? Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Satisfação conversar com vocês. Na verdade, Rubens, a Secretaria de Comunicação funciona, vamos dizer assim, com um objetivo de dar visibilidade a tudo que o governo produz, o governo, os agentes públicos e o próprio governador. Tem também uma estrutura, vamos dizer assim, junto com de trabalho irmanado com a EPC, que foi uma empresa criada, Empresa Paraibana de Comunicação, que tem a sua autonomia, diferentemente de tempos idos que o jornal A União e a Rádio Tabajara eram totalmente subordinados à Secretaria de Comunicação, e teve tempo que a própria Secretaria de Comunicação era subordinada à Casa Civil do governador. Isso não existe, trabalha diretamente com qualquer outra secretaria com o governador, e a EPC ela tem autonomia, tanto a Rádio Tabajara quanto o Jornal União. Você tem uma ideia, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu sempre digo, eu não sei qual vai ser a manchete do Jornal União amanhã. Antes, você passou, eu fui editor do Jornal União, tinha que mandar para as esferas governamentais superiores quais seriam a página, as manchetes, etc., como os entrevistados da Tabajara também. Então, existe hoje uma empresa, inclusive superavitária, justiça já feita, muito bem administrada sob o ponto de vista da organização, tanto Tabajara quanto a União, empresas que não dão prejuízo, pelo contrário, ao Estado, e têm a sua autonomia. E a comunicação cuida exatamente da divulgação daquilo que o governo faz no campo jornalístico, institucional, e no campo da publicidade. Então, atua nessas duas frentes. E também, muitas vezes, trabalha com a estratégia política do governo do Estado. Então, a gente se divide na estratégia política, a estratégia de comunicação, no jornalismo e na publicidade. Eu esqueci de apresentar, nessa apresentação inicial, eu esqueci de mencionar evidentemente a companhia da professora Sandra Moura, que é membro do Observatório, aliás, membro não, é coordenadora do Observatório Paraibano de Jornalismo, e eu vou passar para ela fazer a sua primeira indagação ao convidado, mas também esqueci de que você é essencialmente um jornalista, não é? Já passou por praticamente todos os veículos de comunicação da Paraíba no impresso, que eu lembre, também me parece que em rádio. Tem mais tempo de, vamos dizer assim, vida privada do que pública. São 21 anos de jornalismo e 16 anos no serviço público. Também foi editor geral, editor de cultura, política, de esporte. Cultura, geral. Quer dizer, cultura. Jogou nas 11, né? Digamos assim, jogou nas 11. Política era o que eu menos jogava, né? Aí, de repente, fui convocado para a política no serviço público. Era menos minha área de atuação no jornalismo.
Pois bem, professora Sandra, o convidado é seu. Lembrando que Nonato é formado pela Universidade Federal da Paraíba, Com muito orgulho, em jornalismo. Isso aí ficou registrado, isso aí não poderia cometer esse esquecimento. Nonato, eu gostaria de conversar com você sobre uma questão que é o seguinte. Nós temos, em 2009, o Brasil realizou a primeira conferência de comunicação. E em 2009, também aqui na Paraíba, foi realizada a primeira Conferência Estadual de Comunicação. Então, nós temos agora 14 anos, né, da realização dessa conferência. Algumas entidades no Brasil começam a se mobilizar para a realização de uma segunda conferência, né, como importante para o diálogo do governo, do empresariado e da sociedade civil. Eu gostaria de saber se aqui na Paraíba, no governo, que você exerce a função de secretário de comunicação, você sendo também um jornalista que passou pelo movimento estudantil, haveria espaço, neste momento, para a realização de uma conferência estadual? O que é que você diria para nós sobre isso? Eu acho que sim, Sandra. Eu vejo que, como as outras categorias, os outros segmentos, as conferências da saúde, da cultura, da educação, os conselhos criados, eu acho que a comunicação também tem que discutir o papel de democratizar, né, a comunicação de um modo geral, não só do serviço público. Nós, inclusive, agora criamos recentemente em Salvador o Conselho Nacional das Secretarias de Comunicação. E já vamos ter a segunda reunião agora no Rio de Janeiro. O presidente é o companheiro André Curvelo, da Bahia, onde nós estamos discutindo diversas pautas inerentes ao exercício profissional, desde a propagação das fake news, da proliferação de blogs e portais e como acolhê-los ou dimensioná-los no serviço público, a questão das relações de poder com a comunicação, todas essas questões estão em pauta e nós estamos democratizando e debatendo. Então eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu vejo solução em abrir também para a sociedade esse tipo de debate. Então, de nossa parte, não só tem o apoio, como o máximo de incentivo possível quando a gente for procurado, inclusive participar, dialogar e dizer o que estamos fazendo e como devemos aperfeiçoar, porque as estruturas de poder, elas são muito autocráticas, elas são muito concentradas ainda, né? Se entrega muitas vezes cheque em branco para os administradores de um modo geral, independente de ideologia, de partidos, seja do plano federal, estadual ou municipal. E tem muita cobrança. As cobranças ocorrem, infelizmente, de 4 em 4 anos, quando elas deveriam ser permanentes para a gente evitar desastres como a gente verificou ultimamente no país. Estamos apresentando o terceiro episódio da segunda temporada do Observatório do Debate. Eu chamo de episódio porque isso é uma coisa das séries que a gente costuma ver na televisão. E estamos aqui com Nonato Bandeira, secretário de Comunicação Social do Estado da Paraíba. Nonato, já que você falou em abertura para a sociedade da política de comunicação, eu gostaria de lembrar que no segundo turno das eleições, eu e a professora Sandra estivemos com o governador, a quem entregamos uma reivindicação, digamos assim, no sentido de que o Executivo propunha ao Legislativo, no caso a Assembleia, a criação do Conselho de Comunicação Social da Paraíba, que inclusive é previsto pela Constituição do Estado. Necessitaria apenas de uma lei complementar que o criasse e consequentemente fizesse sua instalação. O governo se debruçou sobre essa questão. Como é que o governo avalia a possibilidade de vir a criar o Conselho Estadual de Comunicação? Olha, ficou de o governador ter uma conversa diretamente com o presidente Adriano Galdino, porque depende de um entendimento. Eu sou um defensor da ideia, desde quando eu era presidente da API, e você sabe disso. Agora, eu sou muito claro nas minhas posições. Eu defendo
no âmbito das empresas estatais. Eu defendo que tenha o conselho, o controle, as discussões dentro das empresas de comunicação. Hoje, nós temos uma rádio, estamos transformando, vamos ter outra rádio que vai ser inaugurada esse ano, o jornal e também a possibilidade de uma discussão futura de uma televisão. Então, eu concordo plenamente com esse tipo de fórum para colocar os membros paritários, como foi a proposta que vocês apresentaram. Eu estava lá com o governador e a cópia ficou comigo, eu repassei para ele depois das eleições. Agora, eu não defendo no âmbito da iniciativa privada. Tem gente que defende, eu respeito a opinião, mas eu acho que essa discussão sobre a questão das empresas privadas, eu acho que tem que ter no âmbito da legislação e não a gente exercer qualquer tipo de controle sobre as comunicações na iniciativa privada. Até quando teve aquela discussão toda do conselhão de Lula, etc., eu me posicionei também. Muitas vezes as pessoas fogem do debate, dizem, isso é negócio de direita, isso é negócio de esquerda, e aí eu fiquei no meio do tiroteio, porque eu defendo o controle das empresas públicas, mas eu não defendo do controle das iniciativas privadas. A questão das empresas públicas e privadas versus privadas, elas não entram, não são propriamente no escopo, mas o que seria de qualquer conselho de comunicação social é o acompanhamento, né, e a fiscalização do emprego das verbas públicas na publicidade. Isso, claro, tem uma interface com o setor privado da comunicação. Inclusive, hoje está completamente na transparência. Inclusive, na última sessão que as nossas contas foram aprovadas em 2021, o conselheiro Fernando Catão colocou essa questão dos blogs e portais. Eu disse, olha, pedi a palavra, né, é pouco usual, mas eu pedi ao presidente nominando Diniz e disse, olha, nós não temos o poder de controlar a proliferação e nem dizer quais os blogs e portais que são legais ou não. Eu tenho uma opinião, eu acho que os órgãos de classe, os sindicatos, Associação Paraibana de Imprensa, o próprio Tribunal de Contas, FENAGE, deveriam fazer esse controle. Entendeu? Porque eu acho um absurdo, por exemplo, um veículo de comunicação, seja uma TV, seja um portal de notícia, um blog, ele pertencer a quem não é da comunicação. Você vai a uma farmácia, tem que ser um farmacêutico. Você vai a um hospital, tem que ser um médico ou alguém da saúde. A mesma coisa, um pedagogo ou alguém da área de educação para abrir uma faculdade. E por aí vai, todas as profissões. Uma oficina mecânica tem que ter um mecânico. Mas no jornalismo, qualquer um abre, às vezes os políticos mesmo abriam rádios, tiveram concessões a bel prazer nesse país, agora estão colocando, muitas vezes, prepostos para abrir portais e blogs. Não cabe às secretarias de comunicação do governo, da prefeitura. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião, que é a proposta desse conselho das secretarias de comunicação, com as secretarias municipais, é uma sugestão, para discutir essa questão. Por exemplo, na Paraíba, hoje nós temos mais de 1.500 portais e blogs. Danado, a SECOM, que é o final que chega, vai dizer quem tem o direito de exercer ou não o jornalismo e o comando dessas empresas. Então, essa é uma discussão realmente que se tem que ter, e eu não me furto a isso. E, do mesmo jeito, o acompanhamento da verba de comunicação que está aberto para discussão em qualquer fórum para a gente fazer. Não tem problema nenhum, até porque a gente coloca hoje, faz o pagamento, no outro dia já está no portal da transparência, Rubens. É verdade. Sandra. Eu queria aproveitar a fala do secretário com relação ao Conselho. Ficou claro que seria no âmbito das públicas, não é isso? Eu queria saber, com relação à formação do Conselho, se esse Conselho seria um Conselho, na sua opinião, né, meramente técnico, formado pelos integrantes da área da comunicação, da publicidade, ou se envolveria também outros setores da sociedade civil organizada, como, por exemplo, representação de mulheres, ou seria, na sua opinião, um conselho mais formado por jornalistas, radialistas, publicitários? Como é que seria, na sua avaliação? Era uma discussão
para se ter com a sociedade, no caso, na elaboração da regulamentação da lei, com a Assembleia, e nós discutimos. Eu confesso a você que eu não tenho um modelo fechado. A princípio, evidentemente, que tem representações da sociedade na área da comunicação que não pode ficar de fora, né? As universidades estaduais e federais, as associações e os sindicatos da área de jornalismo e de publicidade, a ABAP, Sindicato de Jornalistas, sindicato. Então, essas entidades não teriam como ficar de fora. Como também eu acho que entidades que representam, de um modo geral, o conjunto de entidades da sociedade civil. Eu não vejo também como essas entidades ficarem de fora. E a representação do governo também, porque eu acho que a paridade é fundamental. Como existem outros conselhos, não seria nenhuma novidade, né? Existe o Conselho de Cultura, por exemplo, que funciona, que orienta, que fiscaliza, que às vezes quebra pau, faz parte mesmo desses embates. Às vezes, quando o governo, às vezes eu vejo se queixando, Conselho de Cultura, Conselho diz, olha, é melhor se queixar do que não ter. É melhor você, porque traz, às vezes, joga luzes sobre a administração. A pior coisa é você não ter fiscalização nenhuma ou ninguém lhe criticando, assim, ali naquele debate, no bom sentido, não para destruir o trabalho que está sendo feito, mas para ajudar, inclusive, ajudar nas responsabilidades também, porque quando um conselho diz, olha, isso aí está certo, o secretário tira um peso das costas. Espera aí, eu fui respaldado por uma decisão colegiada. Não sou só eu. Até para levar para os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público. É importante você ter conselhos nessas secretarias e na comunicação, e nas empresas públicas. Por exemplo, agora nós tivemos uma AIGE, só para ilustrar, da oposição ao governador João Azevedo, pelo funcionamento do nosso site. Quer dizer, é brincadeira. O governo, simplesmente nós tiramos toda a publicidade, como é obrigado a tirar, evidentemente, mas o site de notícia o governo não para, tinha que informar o que estava fazendo. A gente não coloca, evidentemente, já na publicidade nem foto, nem é normal, nem nada do governo. Editamos uma revista com 4 anos, por exemplo, do governo, sem colocar o nome dele, nem foto nenhuma, mas no dia a dia, na notícia, evidentemente, se o governador hoje estava visitando a Cauã Araçagi com o ministro da Integração, é claro que a notícia, o fato, até para mandar para as empresas privadas também e para as públicas, tem que noticiar que o governador está lá, que é um ente público, mas simplesmente... Quer dizer, e é acolhida, a gente tem que mandar o material todo, é confundido com material publicitário, embora não se gaste verba de publicidade, é toda a equipe de jornalismo que faz, o fotógrafo, o editor, no caso a jornalista Cleane Souza, e o repórter da respectiva secretaria. Mas você vê como essa coisa toda é questionada. E se você tiver um conselho, eu acho que respalda ainda mais essas produções, né, e essa, vamos dizer assim, veiculação do serviço público que é questionada, não é só aqui não, é no Brasil inteiro, faz parte realmente. Nonato, a SECOM da Paraíba faz mídia técnica, a famosa mídia técnica? Faz, a gente passa sempre para as agências fazem isso. Antes fazia só com rádio e TV, depois justiça seja feita por uma iniciativa do presidente nominando Diniz e do ex-secretário Luiz Torres. Eles fizeram um acordo e mediram toda a mídia digital também, número de acessos, etc. Mas aí também a gente vê hoje uma coisa chamada segmentação, se trabalha também junto com mídia técnica, com audiência, segmentação para determinados públicos. A gente fez... O Sandra falou da questão da mulher agora, campanha de importunação nos ônibus, então a gente faz uma segmentação para as mulheres. Na educação a gente faz muito para os jovens, a questão do fardamento, a gente dirigiu muito para os jovens, a campanha de vacinação, quando é para criança ou para idoso, a gente faz também geopolítica, né? Quando é uma coisa para Campina Grande, a gente não vai gastar dinheiro em João Pessoa ou em Cajazeiras com a mídia para Campina Grande, para anunciar coisas, serviço, hospital, por exemplo, de clínica de Campina Grande. Então a gente faz também a geográfico, segmentação e faz mídia técnica também. Quando eu falei mídia técnica, eu também quis me referir ainda mais à questão da aplicação da verba publicitária. Quer dizer, a mídia técnica, claro, você explicou muito bem,
do ponto de vista da destinação da publicidade, mas também da escolha e da qualificação dos veículos que possam transmitir essas mensagens, essas produções governamentais. Eu digo o seguinte, porque eu estava colaborando com um jornal local e o CEO, que hoje está na moda dizer o CEO, ele ficava indignado diante da quantidade de blogs e sites que o governo patrocinava, acolhia, né? Distribuía verba entre esses. E ele dizia que não havia nenhum cuidado, era apenas assim, um colega lá em Cajazeiras, em Souza, ou em Pombal, em qualquer canto do estado, criava um endereço, né, na web, e depois, para sustentar aquele canal, ele vai lá no governo, pressiona, às vezes até através do deputado da área, e chega junto, aí a SECOM vai e banca. Tem sido assim? Foi assim e está sendo assim? Não, de forma nenhuma. Inclusive, eu já fui objeto de queixa de muito parlamentar e prefeitos por não atender a contento aos pedidos que ele faz, aos correligionários, etc. Aliás, me lembro bem de um número, 220 blogs e sites. E esse gestor de uma empresa privada, ele achava absurdo isso. Evidentemente que ele estava um pouco receoso em desfalcar o quinhão dele para ser redistribuído para esses concorrentes. Eu participei de uma reunião com rádio e TV, né? E tive que, às vezes, ficam com raiva de mim, mas eu tenho que dizer, numa boa, disse, olha, a gente tem que democratizar, a verba mudou. Eu vi uma última pesquisa agora, eu sei, ficam com raiva de mim, mas a mídia digital, a internet, os portais, sites, se juntando tudo, chama-se web, né? Internet, está em 33% na Paraíba, por onde você se informa. Sei. Depois TV vem com 24%, e depois vem a rádio com 12, 11, uma coisa assim. Quer dizer, mudou. Antes, você sabe, juntava os grandes veículos, etc. E mesmo assim, a gente faz o máximo. Não tem, por exemplo, grandes veículos que deixam de ter a propaganda, o anúncio do governo do estado. Mesmo aqueles, a gente sabe como a Paraíba, que muitas empresas assimiladas na política, teve veículo de comunicação, não vou citar o nome, questão de elegância, né, até, mas que você ligava de manhã, estava um guia eleitoral do candidato Pedro Cunha Lima, ia dormir à noite do mesmo jeito. E mesmo assim, nós anunciamos, e se brincar, no mesmo patamar ou até mais, observando uma certa mediateca de audiência. Quer dizer, isso é raríssimo, para não dizer, tá inédito na Paraíba. Né? Agora, não pode ser também como os grandes veículos querem, que era assim, apropriado de toda a verba da comunicação, porque surgiu outros meios, democratizou, então tem que se adaptar a essa nova realidade, e a gente tem que fazer o milagre dos peixes, porque, por exemplo, a última verba da comunicação, o montante, professora Sandra, foi de 2008, quando o ex-governador Cássio deixou, foi 26 milhões. A média nossa, dos 4 anos de João Azevedo, foi 26 milhões e 200. Quer dizer, você vê, subiu, inflação, as tabelas dos veículos, não tinha internet com essa força toda, aumentou o número de veículos, e a verba praticamente foi a mesma na média do último tempo. O ex-governador Ricardo Coutinho, em 2012, 2013, achou 46 milhões. A nossa média foi quase a metade. Quer dizer, isso aí são números, vocês podem consultar. Então, nós temos que... E a Assembleia ainda tentou reduzir, porque tem aquela velha história. Vai fazer uma ponte, vai fazer uma creche, vai fazer qualquer... Ei, corta da comunicação, porque comunicação é gasto, não vê como investimento. Uma cadeia de produção que emprega milhares de pessoas, que tem que anunciar o que se está fazendo, não só em termos de prestação de serviço, mas do governo dizer o que está fazendo com a verba pública que está empregando. Mas toda a vida, não, isso aí é para
comprar a imprensa, eles utilizam desse jeito, um termo vulgar, inclusive, de respeitando uma cadeia de produção, como eu disse, que emprega milhares de pessoas na Paraíba e em vários estados. Então, esta é a realidade. Geralmente, vários veículos não vão gostar. A gente tem, por exemplo, que baixar preços de portais e blogs para caber mais, para democratizar, para incluir mais no interior. Né? A pessoa diz, não, peraí, no interior existe a comunicação muito forte. Hoje tem veículo, tem interior que está com televisão, disputando mercado mesmo. Você chega lá, está lá o seu estúdio, colocando numa operadora, numa TV fechada, na web, disputando espaço com produção 24 horas, cobrindo ali a festa, cobrindo o jogo de futebol da cidade, cobrindo o show musical, quer dizer, colocando a regionalização da mídia que a gente tanto propugnou, e hoje é a realidade. Aí chega assim, não, vamos colocar só na repetidora da Record, da Bandeirante, da Globo, entendeu? Da Rede TV. De jeito nenhum, a gente tem que atender esses veículos, eles são fortes, mas também atender os pequenos. É isso que a gente tenta fazer com esta verba. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a verba hoje da Bahia, do Pernambuco, é 300 milhões de reais, contra 26, 30 milhões do estado da Paraíba. Eu acho essa questão da regionalização que Nonato está trazendo importante para a discussão, inclusive, da democratização, né? Da comunicação, dos recursos públicos. É algo que está na instrução normativa de 2008, né, que vem do governo Lula, normatizando um pouco aí essa questão do investimento público nas publicidades, né, relacionadas com o governo. Agora, uma questão que eu acho que vale a pena a gente problematizar é esse critério de mídia técnica relacionado muito com o critério da audiência. Porque uma audiência tem aí como uma categoria de mercadoria. Então, é uma lógica que a gente tem muito do mercado e que, na verdade, os recursos públicos passam a ser investidos nessa audiência com essa categoria que nós temos aí de mídia técnica, né, nesse sentido. O secretário não acha que quando aí acontece isso, né, a gente não estaria, o Estado não estaria mantendo esse oligopólio também, já que está muito focado nessa questão da mercadoria, do critério da audiência. E aí a gente tem ainda hoje, com a questão das plataformas digitais, das redes sociais digitais, muito um jornalismo vinculado a cliques, né? A se gosta, se não gosta, se compartilha. Quer dizer, onde é que ficaria também essa qualidade da informação jornalística, essa questão da formação também de leitores, que eu acho que o papel do Estado não é um papel também de só entrar nessa questão. Aliás, não é de entrar nessa questão mercadológica, também tem uma outra função, você sabe muito bem disso, né? Então, acho que era interessante que a gente pudesse também olhar a mídia técnica, pensando que essa categoria da audiência também ela não é satisfatória para essa questão da distribuição, né, dos nossos recursos. Não deve ser um critério. Exato. Sandra, você traz um debate fantástico, que eu devia ser, não é só uma pergunta, devia ser tema de um seminário, inclusive, envolvendo toda a categoria, que são 3 coisas que você falou aí: audiência, credibilidade e qualidade. São exatamente essas 3 coisas que elas podem andar juntas, mas também podem não andar. Você pode ter audiência e não ter credibilidade. Ter credibilidade e não ter qualidade, no ponto de vista do bom gosto, da conscientização, do respeito à sociedade, aos ouvintes, aos telespectadores. E pode não ter nenhum dos 3. Realmente é uma coisa que eu faço meia-culpa de, às vezes, a gente reproduzir essa questão da audiência por uma questão cultural do trabalho das agências, que a gente tenta ajeitar. A gente tenta, eu confesso a você, mas não é fácil, porque já é um reflexo muito condicionado. Não, vamos para quem... Eu disse, não, peraí, vamos puxar aqui, porque, como eu disse,
tem várias questões, vários programas, emissoras que têm uma qualidade, mas ainda não puderam atingir a audiência, até porque às vezes são desconhecidos, enfrentam todo tipo de barreira, como o veículo, a potência do veículo, a questão do costume, né? E tem veículo que coloca qualquer coisa no ar, né? Muitas vezes de qualidade extremamente duvidosa, desrespeitoso, e tem aquela audiência, às vezes, a gente sabe porque ela atingiu. Então, você tentar equilibrar isso não é fácil. É uma discussão que deve-se ter realmente para que você não cometa injustiça. Vou dar um exemplo bem prático, né? Por exemplo, a Rádio Tabajara. A Rádio Tabajara enfrenta... o pessoal às vezes debocha no mercado, não, a qualidade musical da Tabajara, de tocar música paraibana, de tocar música brasileira, a MPB. Muitas vezes isso não tem a audiência que os pagodes, os sertanejos, as músicas do momento, entendeu? Que essas rádios comerciais disputam e tocam. Mas quem está errado? Quer dizer, a gente vai investir nessas rádios, nessas emissoras, só porque elas são comerciais? E cadê o compromisso com a paraibanidade, com uma democratização da nossa música, valorização da nossa arte? Então, é um debate que nós devemos aprofundar e o poder público ter a responsabilidade. E outro que você falou, primeiramente, vai ser objeto do nosso debate também, estamos tentando levar o ministro Pimenta, que é a regionalização da mídia, para não ficar no eixo sul e sudeste, como sempre, comendo tudo. E nós não temos a veiculação na mídia regional, nos portais, nos blogs, nas rádios. Eu me lembro que quem se preocupou com isso foi o segundo governo Lula. E se deu bem, inclusive, até em termos eleitorais, porque falou com os diversos sotaques brasileiros e para a realidade do que acontecia ali. Né? Regionalizou não só a mídia, como a própria produção também. Eram produzidos vídeos, eram produzidos spots para determinada região do que estava se fazendo aí. E se deu muito bem. Eu acho que é um caminho que nós devemos rediscutir, até porque o governo federal tem uma verba gigantesca, só as estatais que existem, se direcionar, vai fortalecer a mídia, vai informar melhor o público e vai respeitar mais os cidadãos que moram nas cidades, que moram nos rincões brasileiros, que ficam fora da audiência, por exemplo, das 6 maiores TVs do país, das 8 maiores conglomerados, 8 rádios, dos 4 jornais impressos, embora hoje o material impresso esteja sendo pouco divulgado, né? É uma tendência que tá acontecendo, mas eu acho que a regionalização da verba pública, ela é uma realidade que não se pode abrir mão. A propósito, eu tenho aqui, recebi, desde manhã cedo, uma pergunta que veio do próprio grupo do Observatório de Jornalismo. Quer dizer, é o seguinte, surgiu uma questão nos últimos dias que é o desmonte do jornal Questão de Ordem, que eu acho que você participou como estudante de comunicação, e o Questão de Ordem está ameaçado de não mais existir. A professora poderia até dar informe sobre isso. Mas é o seguinte, diante dessa questão do jornal impresso, né? E aí eu estou falando diretamente com o secretário de comunicação, apesar de... Não, aí é com a EPC. Mas qual é a política, qual é a visão do governo sobre o Jornal da União? Porque a pergunta é dizer, vale a pena investir num veículo de uma tecnologia que pode, a qualquer momento, completamente obsoleta, pelo visto, né? E lembrando, a União não tem um portal, ela tem a versão digitalizada apenas. Como é que a SECOM... Qual é o olhar da SECOM para essa questão? O portal eu acho uma falha, inclusive eu já cobrei no bom sentido, né, como leitor também, como membro do governo, tanto do diretor Ian Costa, quanto da nossa companheira na H6. Eu acho que nós devemos ter um portal. Mas eu defendo o Jornal União. Eu acho que, do mesmo jeito que existem os jornais tradicionais da empresa privada, eu não vejo por que o jornal A União fechar se ele não está dando prejuízo para o Estado.
e também tem um papel cultural muito importante, tem vamos dizer assim, um laboratório para o que foi o jornalismo, tem o Correio das Artes, tem uma agenda muito boa em termos culturais, tem excelentes colunistas que refletem, que trazem o debate que eu acho que devia estar lá no jornal impresso, mas devia também estar no portal, modernizar. Colocar, é um crime você colocar, por exemplo, artigos de Delberto, de Alarico, e você não abrir para a sociedade, para os mais novos, para a web, para conhecer também, deixar só no jornalismo impresso. Como a própria edição também, vamos dizer assim, do Correio das Artes. Então, eu defendo a manutenção, já teve debate de transformar ele só no Correio das Artes, eu posso até ser convencido, mas hoje não, eu acho que enquanto existia ainda o jornalismo impresso em vários locais, eu vou dizer, nós agora estamos dia 22, aniversário de Cajazeiras. E lá o Zé Antônio, com a Gazeta do Alto Piranha, resistindo bravamente, semanal, rodando lá em Cajazeiras, pedindo anúncio e tal. Quer dizer, existe. Por quê? Porque ainda tem leitor. Ainda tem pessoas que compram, igual os livros também, para sentir o cheiro da tinta, para ver aquela diagramação, para pegar. Então, enquanto ainda tiver leitor, aquela história, enquanto tem bambu, tem flecha. Então, enquanto tiver leitores, estiver trazendo luzes num debate que esse jornalismo instantâneo e que não apura muitas vezes a coisa, uma concorrência, reproduz o release do jeito que ele vem, seja do Estado, seja que é, muitas vezes, hoje, o jornalismo eletrônico. Eu acho que ainda tem um espaço para o jornalismo de debate, para a análise, para um jornalismo interpretativo, senão nós não teríamos várias publicações impressas ainda. Então eu defendo a manutenção, como também, evidentemente, um jornal caixão de ordem para até saber o que está sendo feito na universidade, no curso de comunicação, mesmo que tenha a versão eletrônica. Se vai desaparecer um dia, só o tempo vai dizer, Tem o rádio dizia que ia desaparecer, não desapareceu. O vinil ia desaparecer, pelo contrário. Ressurgiu, está aí, o vinil ressurgiu com força total. Então, eu acho que tem um espaço para a convergência das mídias. Sandra. Queria pegar aí um outro tema, a questão da a regulação das plataformas digitais. Queria saber como você está vendo isso, como o secretário provavelmente acompanha, até porque lida com essas plataformas também, de certa forma. Eu queria saber o que é a sua posição sobre isso. Não tem ainda uma opinião muito definida. Seria importante ouvi-lo, para a gente... Perfeito. Eu tenho sim, eu sou totalmente a favor. Eu acho que teve debate, nós não podemos deixar de forma nenhuma a terra de ninguém. Nós temos que ter, mais do que a regulação, a responsabilização. Isso é fundamental, Você não pode, do jeito que está hoje, o cara coloca as coisas mais absurdas, se esconde às vezes em um endereço eletrônico, às vezes nem se esconde, coloca cara de pau mesmo, uma mentira deslavada, fica por isso mesmo. Isso, eu vou dar só um exemplo a vocês da loucura que virou esse tipo de coisa, Agora nós tivemos na China, eu tive com o governador. Aí, quando a gente voltou, já estava o debate, ele teve que soltar o negócio, se preocupar em redigir, colocar nas redes sociais. O governador, na entrevista dele, além de prestar conta das empresas que está trazendo, dos contatos feitos, da questão do telescópio BIM, que já é uma realidade que está sendo construído juntamente com o governo da China e com a USP, ainda teve que responder porque um deputado colocou e alguns sites bolsonaristas disseram que ele ficou escondido em Portugal e não foi para a China.
Rapaz, uma conexão que foi feita porque é uma viagem para um homem de 70 anos que tinha feito um estento colocado, fazer uma parada, entendeu? Para tomar fôlego, vamos dizer assim. Eu, que sou 12 anos mais novo que ele, já não estava aguentando. E simplesmente foi, e as bolhas reproduziram, e foi verdade mesmo. Olha aqui a foto, etc e tal, e depois o deputado não veio pedir desculpa, deu por isso mesmo, se calou. Quem colocou a notícia do mesmo jeito, quer dizer, um exemplo eu estou dizendo tosco. Imagine outras coisas que inventam no dia a dia e vai ficando por isso mesmo. Então, eu defendo sim a responsabilização. Não pode mais, tem pessoas que não têm a mínima condição de exercer o jornalismo, nem chama, nem de estar ocupando as redes sociais como pessoa física. Imagina tendo uma empresa de jornalistas que devia ser ocupada por alguém da área, entender? Por alguém que tenha responsabilidade, que possa ser responsabilizado. Então, eu defendo totalmente isso, e também que se acione as esferas jurídicas, sabe, Sandra? Se acione, não, porque está perseguindo, sempre. Aí o cara, não, vamos nota, porque o jornalista, o cara fala as maiores barbaridades, aí não quer ser acionado juridicamente, até interpelado. Eu sempre defendo primeiro a interpelação, para dar a chance do cara dizer que foi enganado pelo deputado, por uma fake news, ele repassou, para voltar atrás, para não ter o processo que é desgastante. Pelo menos a interpelação. Mas se o cara insistir naquilo, não tem outro meio que não responsabilizar civil e criminalmente, vamos dizer assim, escrevinhadores que não sabem escrever e o famoso cuspidores de microfone, que tem proliferando. É um absurdo, gente, sem um menor preparo, ocupando muitas vezes rádios e agora TV web, sem a menor condição de exercer a nossa profissão. Mas é o que eu disse. Por quê? Porque é frouxa a legislação nossa. Os grupos de pressão, todas as outras profissões, duvido isso acontecer com a OAB, com os advogados, com o Conselho de Farmácia, CRM, mas nós deixamos a legislação, infelizmente, frouxa. Relativizamos, não, qualquer um pode exercer, quando exigia o diploma de comunicação, quando existia o registro profissional, para quem não tinha o diploma, mas tinham amparado uma legislação até certa data, aí deixamos de correr frouxo. O que já existia nas redações tradicionais de jornais, rádios, TVs e revistas, agora se proliferou para portais, blog e similares. Daí, mas essa sua intervenção só me reforça a vontade de ver o quanto antes o Conselho de Comunicação Social funcionando, até para fiscalizar esse tipo de comportamento. Você falou que o Conselho deve ser restrito às empresas estatais de comunicação, mas é justamente como eu falo, na interface com o setor privado, o Conselho tem que interferir no sentido de dizer, olha, você está patrocinando um site que propaga fake news, não é? Vi essa semana nas redes sociais um parlamentar reproduzindo um filmete, uma espécie de teaser de uma série de televisão sobre o crime organizado nos morros cariocas e tudo mais, e ele entendeu que aquilo era a realidade, ele confundiu a ficção com a realidade. Eu observei num grupo, disse, olha, está vendo, o deputado comete esse tipo de fake news e fica por isso mesmo. Não é? Mas essa não é a realidade. Aí um gaiato que, obviamente, pensa diferente, disse, mas é porque essa é a vida imitando a arte. Quer dizer, você imagina, então... Liberdade de expressão, eles decoraram isso também, né? Então... eu queria deixar aqui registrado o nosso empenho, o empenho do Observatório, no sentido de agora, não vou dizer fustigar o governo, mas no sentido de ampliar a discussão sobre o conceito de comunicação social, né, de puxar essa discussão, e na perspectiva de que o governo entende isso como uma questão relevante e que pode levar adiante. Você falou num encontro entre legislativo, executivo, governador com coisa. Tem alguma data para isso acontecer? Não, seria
um entendimento esse, porque tem que, né, discutir também com a Assembleia. Não é Exatamente por isso. Está há 30 anos, né? Uhum. Em Já foram tentadas pelo menos 2 vezes, uma através do deputado, então deputado Chico Lopes, e outra através do deputado Frei Anastácio. Né? Mas nenhuma prosperou porque os governos de então alegavam que havia vício de iniciativa, ou seja, que isso era uma prerrogativa do executivo. Né? Eu estava vendo, eu estava até, antes de vir para cá, eu sabia que vocês iam abordar, ela evidentemente, com toda a propriedade, até pelo o nome do programa. Eu dizia, olha, é até um argumento para convencer o governador que vocês me ajudam. Seria mais uma coisa de décadas que o governador João Azevedo desengavetaria nesse estado, que ele não prometeu, né, no caso, isso, e poderia fazer, como eu estava dizendo, olha, do mesmo jeito que ele não prometeu a dragagem do Porto e fez, o Polo Turístico Cabo Branco veio desde Milton Cabral, 40 anos, e ele tirou do papel e fez. Centro de Convenções de Campina Grande, há 16 anos prometeram. O voo de Cajazeira, que 60 anos, lá o pessoal disse, prometeram, quer dizer, ele trouxe agora, né, o Protempore e os codificados, que vem de Wilson Braga, que ele acabou dando dignidade aos servidores, né, Hospital da Mulher, que prefeitos e governadores prometeram, que ele está construindo agora. Então, dragagem do Porto, a famosa pedra que foi prometida e não fez durante décadas. Então, seria mais uma coisa de 30, 40 anos, 30 anos, no caso, que foi implementada e não foi tirado do papel, que o governador João Azevedo tiraria para colocar na sua biografia. Que bom que ele passa a história como governador que criou e instalou o Conselho de Comunicação Social, porque eu acho que o controle social feito de forma responsável, colegiada e representativa é o que a gente pode ter de melhor nessa relação entre comunicação pública, comunicação estatal e a recepção privada, eu digo do ponto de vista da sociedade. Professora Sandra, estamos se encaminhando para o final, certo? Vamos considerar essa a última questão, ou a penúltima questão, além da despedida do nosso convidado. Eu acho que assim, a gente teria mais programas, né? Só aproveitando, porque são tantas questões importantes. Eu queria só retomar a questão da distribuição da verba publicitária. Eu vou dizer que, particularmente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, pegando 2 governos na Paraíba, e uma das dificuldades que a gente encontra é o seguinte: a gente vai na plataforma Sagres, do TCE, nós vamos à página do governo, lá, que até o secretário fez referência, e aí a nossa pesquisa é no sentido de mostrar se há relação entre os critérios de noticiabilidade dos veículos de comunicação na Paraíba, nós estamos trabalhando especificamente com a mídia privada, e a distribuição das verbas publicitárias. Uma das nossas dificuldades dos estudantes que estão comigo nessa pesquisa é exatamente desse serviço final. Então, a gente tem na página da Sagres, nós temos a página da transparência do governo, que diga até para nós, que temos, de certa forma, uma formação, fica um pouco difícil. Agora, eu fico imaginando aquele cidadão comum, como é que ele pode fazer a interpretação daqueles dados, né? Porque não são tão detalhados assim também. Então, essa questão de ser transparente, eu acho que a gente também tem que aprimorar um pouco isso, essa questão da transparência desses dados na internet, que não é algo só daqui do Estado, mas estou falando do Brasil de uma geral. Então, assim, esse serviço final, para a gente entender se esses critérios têm ou não relação, a gente encontra uma certa dificuldade, porque esse serviço final, ele não tem também essa transparência que a gente também achar que tem, né? Então, acho que um conselho de comunicação, uma conferência de comunicação, a conferência no sentido de que vai ajudar no debate, nas discussões sobre políticas públicas, poderiam ajudar nesse processo, porque a questão da verba publicitária governamental, isso do modo geral no Brasil, pouco se discute,
E na academia também pouco se pesquisa e pouco se escreve sobre isso. Se a gente for olhar e ir atrás de uma bibliografia ou referências, a gente vai encontrar muito pouco. E é assim, é como se isso a sociedade não tivesse o direito de cobrar, não tivesse o direito de exigir, são recursos públicos, não é? Verdade. Então, eu acho importante essa nossa conversa aqui, Nonato, Rubens, no sentido de que a gente possa ter aí uma certa abertura para discutir essas questões, como conselho, como conferência, e aprimorar essas políticas públicas de comunicação, porque a comunicação deve ser entendida como um direito humano, né? Não interessa exclusivamente a nós aqui, que somos da área do jornalismo, mas a sociedade de um modo geral. Então, eu não vou nem entrar em questões da pesquisa, porque aí teria que ser um outro debate, um outro momento, mas só deixando aqui registrado que esse serviço final, ele não fica muito claro para a gente quando a gente está... Aliás, não fica claro. Não né? fica claro, Não fica exatamente. claro, né? Mas eu quero dizer assim, a gente está à disposição, até porque todos os dados que a gente manda, foi outra interpretação lá do Tribunal de Contas também, que eu fiz a intervenção, foi o portal da transparência. Porque nós mandamos os dados, mas nós não somos responsáveis, porque o responsável é a Alcodata, que inclusive presta serviço para o Tribunal de Contas. E às vezes tem vários tipos de problemas, mas não é com a gente. A gente já recebeu multa do Tribunal de Contas por um portal que é a responsabilidade de colocar os dados de todas as secretarias, não só da comunicação. Mas, como eu disse a você, a gente pode, o mesmo dado que a gente fornece para a Alcodata, para o seu grupo de pesquisador, para a universidade, a gente pode fornecer o mesmo dado de propaganda, por agências, por veículo, porque isso aí é público. E podemos também fazer mais ainda. Nós temos um sistema de monitoramento de todos os portais e sites e veículos de comunicação que noticiam as coisas do governo. A mesma coisa a gente pode também passar para vocês tranquilamente de todos os noticiários. É só você dizer quem é pesquisador, do jeito que passa para mim. Às vezes vou dormir meia-noite lendo o relatório do dia para ver o que saiu do governo. Foi negativo? Foi positivo? Que aí você tem que saber, até para melhorar, dar a resposta que está acontecendo, até uma reclamação da escola. Está caindo aos pedaços. Vamos ver, passar para a educação para ver se está caindo aos pedaços, mas se é fake news, se não tiver. Se for verdade, tem que tomar providência. Então, nós temos realmente esse trabalho e nós podemos, do mesmo jeito que a gente passa para o Tribunal de Contas e para a transparência, a gente pode passar, porque de todo jeito você vai ter acesso. É só questão de tempo. É melhor ter tempo logo para a pesquisa de vocês. É só questão. Outro que eu esqueci de dizer, que é importante, poucas pessoas sabem, mas eu vou tornar público, na HC ficar brava comigo todos os dias, mas, por exemplo, a gente, a partir dessa gestão, nós não repassamos verba para os veículos públicos, a verba da comunicação. Porque já seria uma vantagem muito grande, né? Já é veículo público, né? E você já tem uma verba, ainda vai colocar nos veículos de comunicação do Estado, com que critérios? Então, nós tomamos essa decisão também. Ela fica brava, tem um direito, que ela dirige a empresa e tem que carregar recursos para a empresa, mas nós decidimos não colocar para os veículos públicos, até porque a concorrência seria desleal a partir de que a gente poderia privilegiar o serviço público de acordo com uma verba que eu considero, né, muito reduzida para o tamanho de volume de recurso e para a questão da Paraíba e as demandas que foram surgindo ao longo do tempo. Secretário Nonato Bandeira, eu vou encerrar trazendo uma questão aqui mais de natureza trabalhista e uma reivindicação. Eu já recebi de colegas que trabalham no governo do Estado, na área de comunicação, a seguinte queixa: há mais de 10 anos que eles não têm um reajuste, uma reposição. 20 anos. Mais de 20 anos, isso. Cássio 1, final do Cássio 1. E a minha pergunta é: vai se resolver essa questão nesse governo? Vai haver uma atualização salarial? E outra coisa, para além da atualização salarial, me parece que o corpo profissional que trabalha na comunicação precisa também de uma política de qualificação.
Quer dizer, que chegou ali, está no emprego tal, mas não tem um incentivo, né? Como existe em outras esferas, por exemplo, na esfera federal, me parece que, pelo menos na universidade, isso é muito presente. À medida que o profissional vai se qualificando, ele vai também crescendo na sua remuneração. Como é que está essa questão? O governo tem algum aceno, algum sinal de fumaça para melhorar essa situação? Veja, foi bom você colocar isso, porque a gente está discutindo há uns 2 anos, né, essa questão de eu assumir em agosto de 2019, não é a terceira vez, é a segunda. Eu passei, você falou no início do programa, na introdução, eu passei 1 ano e 3 meses em 2011 e 3 meses em 2012 com o ex-governador Ricardo Coutinho. Depois saí para disputar a vice-prefeitura com o Luciano Cartacho e deixei a Secretaria de Comunicação. E voltei agora em 2019, agosto de 2019, 1º de agosto. Mas me permita, você está há tanto tempo nisso que às vezes eu me pergunto quem é o nonato da vez, né? Porque virou um adjetivo. Porque eu fui secretário da prefeitura, exatamente, né, em 2005, exatamente. Aí misturou um pouco. Mas eu fui também chefe de gabinete, secretário de governo. Joga nas 11, como a gente diz. Mas, assim, então, 2 anos depois, fui procurado pela Associação Paraibana de Imprensa, Sindicato dos Jornalistas, profissionais da União, a EPC, representado no NH6, e também o deputado Branco Mendes, deputado que foi o parlamentar que encampou isso. E a discussão, Rubens, era o seguinte: o grupo DP 1600, que é um grupo antigo, né, que juntava, tinha sido feito uma seleção, entraram várias pessoas quando podia entrar, antes da Constituição de 88, etc. e tal. E estava realmente extremamente defasado o salário, embora cada um estivesse trabalhando em algum local, dava em torno de 1.200, aliás, em torno de 120, 140 pessoas. Então, desse grupo. E espalhados por todo canto. Então, muitos não podiam se aposentar, porque se aposentasse não levava para a aposentadoria as suas gratificações. Então, ficava ali, né, às vezes produzindo, às vezes, entendeu? Tomando um cafezinho, etc. Tal. Então, nós começamos a encampar e juntar. Quando a gente fez isso, começou a aparecer jornalistas que não eram desse grupo, tinham entrado por outras fórmulas no Estado, concurso para datilógrafo, mas era jornalista, foi aprovado, entrou antes também, estava na Casa Civil, estava na Agropecuária, estava na UEPB, não sei o quê, e deu em torno de, na União, 89. E tentou se juntar, isso aí. Quando tentou juntar, esse grupo inicialmente disse que era ilegal, entendeu? Não podia, etc. e tal. Começou uma certa confusão. Nós tentamos reunir, fizemos umas 2 ou 3 reuniões, você sabe como é a categoria, levamos para o governador, foi feito um estudo, a secretária Jaqueline fez um impacto na folha para a gente fazer, só que aí foi uma opinião minha, eu disse, governador, aí a minha orientação, você pode fazer esse grupo aqui, mas eu não deixaria os outros jornalistas de fora. Eu incluiria ou todos, né, ou para ter condição, porque vai deixar de fora, vai ser uma chiadeira grande, porque está botando em torno de 120 e está deixando esses daqui de fora. Então, fazer um plano de cargos de carreira, esquecer grupo, acabou esse negócio de grupo, manda um projeto para a Assembleia, etc. E, a partir daí, degringolou o ponto, a ponto de, né, que foi uma coisa que chateou, porque ele estava participando das eleições, do processo de discussão, faltando 10 dias para as eleições, quer dizer, não tinha nada a ver o processo eleitoral, o presidente do sindicato, né, companheiro Lando de Seixas, solta uma nota violenta em cima de mim e do governador, faltando 10 dias para as eleições, misturando as coisas, né, atacando, dizendo que não tinha condições, etc. Eu disse, então vocês procurem outro interlocutor, disse ao presidente da PI, não faz, eu não vou mais ficar à frente do negócio, uma das entidades está atacando quem está tentando resolver o problema e tentando incluir, não excluir. Não colocar o grupo que ele fazia parte, tudo bem, o Naná fazia também, o William Costa fazia também, junto com ele, mas tinham vários nomes que não estavam participando desse grupo. Então foi exatamente isso. Parou, congelou e nós estamos retomando agora
para tentar incluir todos. Porque eu só vou participar se for para incluir todos. Se for para deixar de fora e colocar só esse grupo que em 2006 ficou de fora do segundo ano, do final do governo Castro, deixaram, acho que foi um erro de Telino, não sei o que e tal, eu disse, olha, eu não quero saber disso. Passou 3 governos e não resolveram. E agora vocês querem que a gente resolva só desse grupo. Então, ou juntam todo mundo para a gente resolver com as entidades de classe, inclusive pode chamar os jornalistas, eu não vou guardar mágoa. Às vezes as pessoas confundem questão eleitoreira com questão de defesa de classe. Eu não vou fazer isso. E a gente trabalha com... Então, se for para isso, você pode ser porta-voz e dizer que a gente retoma o assunto que eu já te falei com o NH6, com o Ilha, com o presidente da API, para a gente, o deputado Branco, para a gente retomar e levar também isso para a Assembleia. Mas desde que seja incluindo e fazendo uma categoria só. Aí não é ilegal, faz um projeto tornando legal para incluir todo mundo, para que todos tenham o mesmo direito. Bom, só ressalvando que eu não sou porta-voz de grupo nenhum. Não, eu digo não me procuraram. Não, veja bem, eu fui procurado por 1 ou 2 que conversaram assim, eventualmente comigo. Nada institucional. E eu tenho o maior interesse em resolver, né? Eu sou da categoria, vou ficar como um cara que resolveu. Imagino que sim. Mas, secretário Nonato Bandeira, jornalista Nonato Bandeira, o Observatório agradece a sua presença, a sua participação, os seus esclarecimentos, informações, e renovamos aqui o nosso compromisso de continuar lutando pela criação do Conselho Estadual de Comunicação, pela Conferência Estadual de Comunicação e, claro, prestando desde já nossa solidariedade e apoio a toda a categoria que está abrigada na estrutura de governo do Estado. Então, até a próxima edição do nosso Observatório Debate. Até a próxima. Conte sempre comigo para a gente debater as coisas da categoria. Professora Sandra, obrigado. Até o próximo programa. Até lá.